fisioterapeutas, personagens, e que tivermos os psicólogos junto para ensinar essa turma a abordagem do paciente, grande parte da disfunção das doenças crônicas vai ser controlada. Existe desautonomia, ela como uma entidade em si. Você tem crianças com desautonomia, é difícil de diagnosticar. São aquelas crianças que tendem a girar, isso, né? Ter aquela coisa do desmaio mesmo. E são crianças que têm muita dificuldade escolar e que, se você não entende que ela está tendo uma alteração de fluxo cerebral, ela vai tendo outros diagnósticos e atrogenias mesmo, né? Porque ela vai sendo medicada por uma infinidade de doenças que, na verdade, ela fecha critérios, mas ela não tem a doença. Isso acontece muito. E é muito triste isso em criança e adolescente, porque pega a fase de desenvolvimento, né? Então, quando você coloca pedras no caminho do desenvolvimento de uma criança, nossa, aquilo ali é uma situação muito difícil e que dá muito mais trabalho depois, porque mexe justamente na confiança, né? Exatamente. Você está formando vias anatômicas, não é que você tinha uma via anatômica perfeita e que aconteceu alguma coisa, entrou um Covid ali. Você está formando, né? Você está formando na diversidade. É muito difícil. Existem fatores que aumentam o risco de desenvolver a desautonomia, que é justamente infecções, né, assim, vírus e coisas assim, crônicas, e as outras doenças crônicas. Então, diabetes, Parkinson, hipertensão, exatamente. Mas ela pode existir só ela. Pode como, né? Condição. Exatamente. É muito comum. Muito, muito comum. Quer ver uma coisa interessante? Existe desautonomia, a gente vê muito isso em atleta master. Ele sempre teve muito músculo, ele tinha um drive, né? De atuação. De fluxo de sanguíneo, de comunicação. Exatamente. E quando você começa a ter um enxugamento da massa muscular no atleta, imagina quando ele para? Exatamente. Tá. O atleta de ponta olímpico, ele parou. Exatamente. Eu estudei um tempo em Papendal, que é o Centro Olímpico Europeu. E aí, eu fui estudar uma coisa, só que eu olhei no prédio do lado e eu via os atletas masters. E aquilo ali era muito interessante. Uma coisa bem que você falou no começo, que você via a mão e era horrível. Quando você vê a ressonância de um atleta olímpico com 30, 32 anos de idade, você jura que ele não anda, porque aquilo ali é um horror, né? Então, mas ele não tinha queixa porque ele tinha endorfina, ele tinha um músculo, ele tinha aquele drive, ele tinha tudo. Quando você apaga isso na vida dele e você começa a ter um enxugamento muscular, qual é o principal enxugamento muscular? Axial. Isso acontece também na gente. A gente não perde quadríceps, você não perde ombro, você perde coluna. De sustentação da coluna axial. Que é onde passa o neuroeixo. Onde passa o neuroeixo. Perdeu musculatura na coluna, a primeira coisa que acontece, tórax abaixa. Isso. Diminui o tórax, né? Já viu? Que faz aquela cifose. E você vê que não é por só fraqueza, é uma incapacidade de vencer a força da gravidade. Quando de você manter a coluna, né? Manter esse... Porque a coluna é um grande... cabo elétrico, imenso cabo elétrico, né? Exatamente isso. Então, quando você faz isso no tórax, você perde a capacidade de expansão pulmonar. Perde-se o drive para regular pulmão e coração. E, imediatamente, você perde endurance, né? E o físico fica fazendo o quê? Assopra, pico. Fala, não, mas ele não tem endurance. Ele não vai daqui até a porta e volta, né? E você não vai dar endurance só no treino respiratório. Você vai dar... pela capacidade de expansão do tórax. E você tem que ter a musculatura paravertebral. Exatamente. Ali, então, funcionante. esse é um fator para desenvolver desautonomia absurdo. Abaixou o tórax, isso aqui é uma regra básica que todo mundo devia sair daqui e olhar no espelho. Abaixou o tórax, você perdeu a linha de tensão entre o pubis e esse ossinho do tórax aqui. Essa distância, ela tem que ser a maior possível. Quando você abaixa seu tórax, você perde a tensão necessária para manter o seu abdômen com uma força mínima de postura. As suas vísceras se acomodam. A pressão interna muda e a gravidade age. Então, no momento em que você não tem essa postura antigravitacional, esses músculos são antigravitacionais, você abre um terreno fértil para isso. E em segunda análise... desautonomia também. Justamente a pergunta. E em segunda análise, tem trabalhos muito recentes que mostram que esses pacientes que têm essas alterações de postura têm prejuízo em função executiva central. Provavelmente por quê? Falta de fluxo. Exatamente. Incrível, né? Tudo relacionado, né? É um todo, né? Que não tem como isolar. É bonito, não é? De imaginar. Não, é uma orquestra. E é um raciocínio único, é um balé, né? É um balé. E é uma orquestra. Não é? Né? Tudo se alinhando, todo mundo tem que tocar a mesma música. Senão, cada um tá tocando um instrumento separado e uma música diferente. E é uma receita, né? Assim, não são tantas variáveis.
Mas é uma forma de olhar. Não sei se você já notou, por exemplo, eu tenho um personal que ele tem essa coisa de tirar a foto. Isso é bom. Para ver a coluna, para ver não sei o quê, eu já fiz cirurgia de coluna cervical, foi horrível. Nossa. Mas desde que eu faço todo o exercício e fortalecimento de musculatura para ver que não tem dor, zero. Nenhuma. Exato. Zero. Se eu deixo fazer, a dor volta. E é zero, não é, Bia? É zero. Zero, exatamente. Mas assim, mas não é todo personal que vê isso, não. Exato. Por isso que eu falo. A maioria, pelo contrário, você vê que as pessoas vão fazendo personal, vai ficando assim. Eu falo assim, esse cara deve estar mais ansioso. Bia, no dia que nós treinarmos fisioterapeutas, personais, e que tivermos os psicólogos juntos para ensinar essa turma, como eu aprendi a neuropsicologia, a abordagem do paciente, grande parte da disfunção das doenças crônicas vai ser controlada. Eu não tenho a menor dúvida disso. Com certeza. Com certeza. E a cronificação não dá lucro, dá prejuízo em todos os sentidos e acaba com a vida de um paciente. Exatamente. É inacreditável. Tem um número que é uma coisa muito louca. Entre 2019 e 2020 é o número da ONU. Se perdeu no mundo, eu demorei para entender isso, 100 milhões de anos de vida saudáveis. Entre 2019 e 2020. Estarrecedor. Antes da pandemia, né? Estarrecedor, não é? Estarrecedor. 100 milhões de anos porque de vida saudáveis. Foi perdendo um pouquinho. Exatamente. Em 8 bilhões. Imagina. Né? É coisa. Estarrecedor, né? Estarrecedor. Mas assim, como que... Você falou de risco, as infecções também, né? Exatamente. Incrível. E o Covid trouxe isso. Trouxe isso estampado, assim, não dá para não ver. A gente aprendeu a ver, né? A gente aprendeu a ver. Por exemplo, a fisioterapia jamais via isso. Eu não tinha esse treinamento. Tanto que a depressão pós-Covid não respondia a remédio. É mesmo? Eu tinha que jogar na estimulação. É mesmo? Eu não sabia disso. A resposta era muito ruim. Depois que eu entendi. Que era muito mais esse processo inflamatório causando desautonomia do que, de fato, a doença em depressão. Olha só. Era incrível, a resposta era totalmente diferente. Você fazia a estimulação, respondia. A gente vê hoje essas agora, que não tivesse antes, mas agora a gente é treinado para ver aqueles surtos de influenza A e tudo mais, eles também fazem coisas parecidas. Sim. Eles adoecem muito os pacientes. Sim, porque não é uma coisa de Covid. Exatamente, Covid. Parece com, porque não é uma coisa no pulmão. Pode até começar ali, mas faz a cascata inflamatória e vai se manifestando em vários lugares. Exatamente. É lindo de ver isso.